Paz do Senhor Jesus. Em Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14, traz a história onde o Senhor Jesus ele curou um jovem que tinha um espírito mudo e surdo, que por horas, por ocasiões, jogava essa criança no fogo e na água para destruir. E a história conta o seguinte, a palavra de Deus diz o seguinte: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Os escribas eram aqueles que estudavam a Torá, certo? E esses escribas estavam disputando com os discípulos do Senhor Jesus que não eram estudados na palavra como eles eram, certo? E ali tinha uma situação que era o seguinte: o pai do menino levou para os discípulos do Senhor Jesus um caso para que eles expulsassem. E os escribas estavam ali contendendo com os discípulos, que não tinham o nível de conhecimento da Torá que eles tinham, e eles estavam ali com uma demanda, né? Ali para resolver, e nenhum nem outro conseguiam dar conta daquilo. O verso seguinte diz o seguinte: E logo toda a multidão, vendo o Senhor Jesus, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: O que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. O pai do menino se referiu ao Senhor Jesus como mestre. E isso tem uma implicação muito grande, porque no momento, na forma com que você encara, com que você vê o Senhor Jesus, tá certo? Isso vai estar refletindo diretamente no teu nível de alcance de receber dele alguma coisa, certo? Se você vê o Senhor Jesus como mestre, como professor, você vai receber um ensino. Mas o Senhor Jesus, ele é Senhor. Ele é o dono. Ele é o proprietário. Ele é quem manda. Se você conseguir um exercício muito simples, se você tem uma figura de autoridade, pense numa figura de autoridade, tá certo? Pode ser um comandante de polícia, tá certo? Pode ser um médico, um doutor, certo? Pode ser um juiz, um desembargador. Pense numa figura de autoridade, tá certo? Mas uma figura de autoridade que você respeite, certo? De repente, o teu supervisor é uma figura de autoridade, o teu diretor é uma figura de autoridade que para você, na sua realidade, traz uma sensação de quase de intimidação, certo? Ou até mesmo de intimidação quando você chega até essa pessoa de autoridade, porque você reconhece que nela existe algo superior. Então, faça esse exercício, em vez de, tente só fazer um paralelo, em vez de chamar o Senhor Jesus de mestre, como exemplo, né? Okay? Chame ele desse nome de autoridade, comandante Senhor Jesus, diretor Jesus, supervisor Jesus, doutor Jesus. Traga esse discernimento para próximo, para que o seu espírito consiga entrar na frequência certa do discernimento, do entendimento de como você deve encarar o Senhor Jesus, para você se submeter a Ele da maneira correta e também de receber dele aquilo que você está precisando e aquilo que Ele, na verdade, quer entregar para você, mas que precisa desse coração humilde que o reconheça dessa maneira suprema, dessa maneira superior, para que você consiga ter acesso. Vamos continuar. No versículo 18 diz o seguinte: o pai do menino explicando. E este, o Espírito, voltemos um versículo. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te meu filho que tem um espírito mudo. Entenda o seguinte: espírito. O que é um espírito? Certo? Uma entidade. Certo? E se você também fizer um paralelo desse espírito com algo de repente invisível, de repente um vírus, de repente uma doença, uma bactéria, alguma coisa, certo? E esse homem, ele trouxe o Senhor Jesus, e ele trouxe ao Senhor Jesus o filho dele que tinha um,
algo imaterial que ele não tinha acesso. Ele não conseguia manobrar aquela coisa que estava ali no filho dele. Ele não tinha como tirar aquilo ali do filho dele. Ele não tinha as ferramentas, ele não tinha como fazer aquilo. Então, quando ele trouxe ao Senhor Jesus um espírito mudo, ele tinha ali uma situação, tá certo? Ele tinha ali um discernimento de que o problema que ele tinha, aí ele tinha uma definição, tá certo? Do que estava ali prejudicando o filho dele. E hoje, você pode ler a palavra e o pessoal pode dar, né, várias interpretações. É um espírito, é uma doença, epilepsia, alguma coisa do tipo e tal. Mas aqui na palavra ele traz com clareza, é um espírito mudo. Então ele identificou e trouxe ao Senhor Jesus, mas ele chamou o Senhor Jesus de mestre. O Senhor Jesus não é mestre. O Senhor Jesus ele é Senhor e Senhor dos espíritos. Mas vamos continuar. E este, onde quer que eu apanha, despedaça-o. E ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Agora aqui a gente já entra num conflito, certo? Porque os discípulos, eles não puderam, eles não tinham o mesmo poder que o Senhor Jesus. Eles também não tinham as ferramentas necessárias. Eles também não tinham como fazer aquilo, certo? Então, aquele homem levou para os discípulos na expectativa de que os discípulos conseguissem manobrar aquele espírito. Mas os discípulos também não puderam manobrar aquele espírito. Em sequência, o Senhor Jesus ele disse: E ele, respondendo, lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Quando o Senhor Jesus definiu, né? Ó geração incrédula, geração que não acredita, certo? Geração que é difícil de, digamos assim, até cabeça dura para conseguir receber certos conceitos. Mas agora aqui eu quero trazer só o seguinte, certo? Que todos nós, certo? A gente tem muitos conceitos errados. Eu tenho muitos conceitos errados e isso nos faz viver muito aquém das nossas possibilidades. E tem coisas que a gente pode resolver, tem coisas que a gente poderia fazer, mas a gente não consegue alcançar esse nosso potencial devido às nossas limitações. De repente você é uma pessoa que Deus ele te dotou com capacidades, com talentos, mas você não se acha capaz de fazê-los, tá certo? E por que você não se acha capaz? Pode ser por alguma coisa que tenha acontecido na vida, certo? Eu me lembro de ocasiões, quando eu era pequeno, na minha infância, que os meus pais me invalidaram com palavras assim, assado, e aquilo ali repercutiu. E hoje, na vida adulta, eu tenho dificuldade, tenho não, eu vou até transformar essa palavra para corrigir. Eu tinha uma dificuldade de tomar decisão. Eu era muito inseguro. Então, quando eu tomava decisão, eu demorava muito. Hoje em dia, com a graça de Deus, eu posso contar com o Espírito Santo para ter mais clareza. Mas o fato é que Deus ele nos dá a capacidade. Deus ele me dava a capacidade de decidir, mas eu, devido a algum reflexo do passado, não tomava aquela atitude, não tomava frente dela, tá certo? E o que acontece? Isso acaba minando a gente de alavancar mais. Então, à medida com que a gente vai corrigindo essas coisas, a gente vai ganhando mais expressão, mais força, tá certo? E o Senhor Jesus ele traz isso aqui, uma geração incrédula, né? Uma geração que é como aquele elefante que está preso, né, no banquinho, né, que não consegue avançar, porque ele desde pequenininho ele foi criado no banco e quando ele era pequeno aquele banco que ele estava preso limitava, ele não conseguia avançar. Mas hoje ele já é grande, hoje ele já pode ter liberdade, mas a consciência dele ainda continua aprisionada naquele banquinho. Então vamos seguindo. E trouxeram-lhe.
E quando viu, logo o espírito o agitou com violência e caindo, endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aqui eu quero trazer algo, tá certo? Aquele homem, ele viveu a vida dele vendo uma situação de terror, de ver o filho dele ali sofrendo e aquilo ali gerou marcas nele que provavelmente ali eram muito dolorosas, tá certo? Muito difíceis de ver o filho numa situação difícil e sem conseguir ajudar. Então ali ele tinha todo um passado ali de coisas que estavam ali reforçando o sentimento que ele tinha de falta de poder de agir naquela situação. De tantas vezes ser vitimizado de uma mesma forma, aquilo ali fez ele chegar num ponto de não acreditar mais que poderia ser feito algo, de não acreditar mais que podia fazer algo, de não acreditar mais que ele tinha algum recurso, sabe? E ali ele tinha um histórico de vida ali, e estava ali naquele momento ali com esse estado de esgotamento, de, de, de vontade, de forças para fazer. E ali, de alguma maneira, pela graça de Deus, ele foi até o Senhor Jesus e trouxe aquela situação que ele já não podia mais ajudar e trouxe para a pessoa certa, porque o Senhor Jesus resolve. Mas ali ele também não conhecia o Senhor Jesus. Ali provavelmente, devido naquela circunstância, ele devia conhecer o Senhor Jesus e ouvir falar: olha ali o mestre da Galiléia que está ali passando, que está curando as pessoas. Eu vou levar o meu filho para lá para ver se ele consegue. Então ele foi para lá com esse sentimento. Provavelmente, como eu estou identificando aqui no texto. E chegando lá, ele disse o seguinte, né? Olha, eu trouxe para os teus discípulos, eles não puderam. Mas nessa conversa que ele teve com o Senhor Jesus, ele falou o seguinte, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E o Senhor Jesus, né, entrando lá no coração dele, né, o Senhor Jesus é maravilhoso. O Senhor Jesus, ele entrando lá no fundo, né, com a compaixão que ele tinha, né, foi lá no fundo da dor desse pai e disse, olha, o Senhor Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Só o Senhor Jesus para trazer essa esperança, só o Senhor Jesus para trazer essa vida para o vale de ossos secos, onde um homem que tinha ali tantas esperanças frustradas e trouxe ao Senhor Jesus uma situação que ele já não tinha esperança e o Senhor Jesus ele consegue resgatar nesse homem essa capacidade de crer, de se levantar. E ele falou para ele, olha, se você pode crer, se você tem esse poder, sabe? Se você pode crer, se você pode acreditar, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. E logo, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Aqui eu quero colocar algo muito, sabe, muito tenso, que aqui mostra que o pai do menino, clamando com lágrimas, num estado assim de pranto, num estado de uma frequência, tá certo? Que ele estava vibrando ali, uma situação, ele estava externando algo dentro dele muito forte, sabe, assim, de um abalo muito grande. E ele estava ali colocando ali para o Senhor Jesus, ele manifestou ali a verdade que tinha lá no coração. Senhor, eu acredito, mas me ajuda nessa minha pequena fé, me ajuda nessa minha incredulidade, me ajuda em todo esse tipo de areia movediça que ele estava ali internamente dentro dela, que não conseguia sair dali, que ele não conseguia sair daquela situação, que ele não conseguia ser resgatado daquelas emoções ruins que ele um dia tinha sido
vitimizado de tanto visualizar uma situação chocante e de terror e de sofrimento. E ali o Senhor Jesus interviu nessa situação para resgatar esse homem. E o Senhor Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E aqui eu quero enfatizar algo muito forte, que é o que? O eu te ordeno. O Senhor Jesus, aí a grande diferença. Quando aquele pai daquele menino, ele chamou o Senhor Jesus de mestre e estava ali revelando já exatamente o que ele esperava dele, né? O que ele estava ouvindo, né? Provavelmente do Senhor Jesus, que ele ali é um grande doutor da lei que está ali ensinando as pessoas. Então, por ele está ensinando, ele é um mestre, ele está trazendo ali ensinamentos de vida, ele está ali trazendo uma nova filosofia para aquelas pessoas que não sabiam, para aquelas pessoas que estavam acostumadas a ter um entendimento da Torá que era somente de acordo com os fariseus, de um jeito, e o Senhor Jesus estava trazendo uma visão nova. Então, o foco dali estava sendo o Senhor Jesus como professor, como mestre. Mas aqui o Senhor Jesus, ele mostrou que ele é o Senhor. E agora eu vou te colocar mais ou menos uma vez essa situação. Transforma esse conceito naquilo que você está precisando, tá certo? O Senhor Jesus, ele não é só o mestre. Ele é muito além disso. Ele não é só o Senhor. Ele é muito além disso. Ele é Deus. Deus, 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 que pode tudo. Ele é o criador de todos os espíritos. Então ele pode manobrar todos os espíritos. Tudo que existe passou por ele. E ele manda em tudo. O nome Senhor, ele pode estar muito já, eu digo pela minha experiência, o nome Senhor, ele pode já estar muito desgastado no meu entendimento, por eu atribuir ele de uma maneira muito banal em várias situações. Eu posso talvez reduzir até o nome do Senhor, talvez como um bom dia em certas situações, devido à banalidade que a gente utiliza certas palavras e aquilo ali faz com que elas percam a essência delas quando a gente fala. Porque tem palavras que quando você fala, se você sentir a essência dela, você vai ter uma outra percepção dela. Aquilo ali vai reverberar de uma maneira diferente. E quando o Senhor Jesus está claro na minha mente que Ele é o Senhor, mas Ele é o Senhor, o dono, o Todo-Poderoso que manda, que faz, que executa, que dá uma ordem e cumpra-se. Isso faz toda a diferença. E aqui, esse caráter do Senhor Jesus, essa revelação dele, esse poderio dele, está revelado aqui, quando ele diz: Eu te ordeno. Eu te ordeno. O Senhor Jesus é maior do que aquela caixa de demônios todinha. Só uma palavra do Senhor Jesus, uma palavra dele ali foi mais poderosa do que todos aqueles demônios. Então, ter esse discernimento faz com que eu vá para o Senhor Jesus com uma expectativa diferente, com uma fé genuína nele, com uma fé de verdade de que ele vai fazer, de que ele vai resolver, de que ele realmente tem poder para resolver. E seguindo o texto, ele diz: E ele, o menino, né, clamando e agitando, aliás, e ele clamando e agitando-o com violência, saiu, o espírito saiu do menino. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas o Senhor Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes o Senhor Jesus, né? Esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. E agora eu quero colocar aqui algo que é também muito forte, que é o seguinte: os discípulos eles estavam ali com aquela dúvida: por que nós não podemos? Por que a nossa palavra não teve esse mesmo efeito? Por que a gente não falou? Será que é porque a gente não falou com um tom de voz?
Será que é porque a gente não acreditou o suficiente? Será que é porque a gente não, o que é que faltou para a gente conseguir fazer isso? E o Senhor Jesus ele disse: olha, essa casta não sai com coisa alguma, senão com oração e jejum. Oração é falar com Deus, é pedir a Deus, pedir ao Senhor Deus, é realmente se reportar ao Senhor Jesus com esse conceito de que Ele é Deus, com um conceito claro de que Ele é a autoridade que eu estou precisando, que eu estou buscando para resolver alguma coisa que eu estou apresentando, tá certo? Mas aqui, vou colocar aqui algo bem, eu espero que Deus confirme com vocês. O jejum, certo? Para que serve o jejum? O jejum é uma disciplina espiritual que ela serve para você ficar mais forte no espírito. Eu não tenho uma explicação metafísica para dizer como isso acontece, tá certo? Mas eu quero trazer aqui uma seguinte ilustração. Imagine uma queda de braço, tá certo? Uma queda de braço entre dois espíritos, tá certo? Onde de um lado tem o teu espírito e do outro lado o espírito que você quer vencer. Quem é que vai ter uma força maior? Aquele que tiver mais bem preparado, robustecido, forte. Se você disser uma ordem para ele, como os discípulos deram, e ele não escutar, então é porque, de alguma maneira, ele está sendo mais forte que você, está sendo mais resistente que você. Mas se essa consagração, certo? Essa consagração de jejum, de se humilhar diante de Deus, porque veja só uma coisa, Jesus, o Senhor Jesus, ele jejuou 40 dias, tá certo? O jejum que você precisa, ele já foi, eu quero trazer só uma ilustração, certo? Não é doutrina, mas é o jejum do Senhor Jesus que é respeitado, certo? No mundo espiritual. Tudo que o Senhor Jesus fez e alcançou na cruz, nós recebemos pela graça, tá certo? E não é a gente que vai fazer alguma coisa específica para nós não temos nada a fazer para complementar, tá certo? Tudo que nós precisamos, o Senhor Jesus já alcançou na cruz por nós. O que nós precisamos fazer é nos conectar para receber, nos conectar com o Senhor Jesus para receber. O que a gente precisa é entrar no coração de Deus, entrar na frequência de Deus para fazer. E você falar, você dar ordem para a tempestade, você fazer a sua parte de declarar, de profetizar, de trazer à existência palavras para trazer o reino de Deus, daquilo que não existe para a existência, isso é a nossa parte, tá certo? Orar, impor as mãos, como o Senhor Jesus ele mesmo disse, né? Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados, né? A gente tem uma missão, a gente tem a gente tem nossa tarefa, mas o poder é espiritual. O poder é espiritual. E se alinhar com esse poder é necessário. Se alinhar com esse poder. Então, estava tendo essa resistência espiritual. O Senhor Jesus mesmo, ele disse, olha, essa caixa não vai sair se não for com a oração. Você apresentar diante de Deus essa demanda e expulsar em nome do Senhor Jesus e o jejum, a consagração, tá certo? Aqui eu quero colocar somente essa ilustração. Se você está de um lado e você tem uma situação do outro lado, você está ali dando ordem, repreendendo, fazendo, e não é algo em vão, certo? Não é algo em vão. Mas uma vez que você vai ali fazendo e o resultado não está sendo daquilo que você está esperando,
abra a sua mente, ore, fale com o Senhor Espírito Santo e vá se alinhando às estratégias que Deus ele vai te dar, tá certo? Porque Deus ele vai te dar oração. De repente você está precisando chegar lá e declarar mais profeticamente a vitória sobre aquele problema, a expulsar mais aquele problema. Você está precisando, de repente, a solução está sendo em você chegar mais vezes, certo? E orar e repreender. Como o Senhor Jesus fez, eu te ordeno, certo? Eu te ordeno, eu te ordeno, eu te ordeno. Mas se o teu eu não está sendo respeitado, ouvido, peraí, vamos ver o que é que está acontecendo, tá certo? Vamos ver, vamos se alinhar mais aqui com Deus, porque nós somos filhos de Deus. A gente tem uma autoridade. A gente tem um poder que o próprio Senhor Jesus delegou para nós, tá certo? Não é a gente que está ali construindo nada. A gente tem que, na verdade, aprender a usar, a viver, a ser, tá certo? E essa é a mensagem que eu gostaria de passar. Agradeço a todos por terem ouvido e vamos orar. Senhor, Santíssimo Deus, toda honra e toda glória ao teu nome. Muito obrigado, Senhor. E eu te peço, Pai, que, ó Senhor Espírito Santo, traz o discernimento claro no nosso espírito para que a gente possa entender o que é que a gente deve fazer, pensar, sentir, para se alinhar ao Senhor, Pai. Para atender, meu Deus, as expectativas do Senhor, Pai, e podermos ser instrumentos nas tuas mãos, ó Deus, para a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, abençoa os meus irmãos, ó Pai, que estão escutando essa oração e que eles possam, Pai amado, receber, ó Deus, do Senhor, Pai, essa clareza, esse discernimento, esse sopro do Senhor, Pai. Quando o Senhor Jesus ele soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Senhor, de igual modo também te suplico, sopra sobre nós, Senhor Jesus, e nos enche cada vez mais com o teu Santo Espírito. E que o teu Santo Espírito mude o nosso espírito, converta o nosso espírito para ser como o Senhor Jesus é, para a glória do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. E se eu posso ainda indicar mais uma coisa para você, ore em línguas, tá certo? É uma disciplina também muito útil, orar em línguas. E aí eu deixo a sugestão de você pesquisar na internet vídeos que falam sobre isso, tá certo? De pessoas. Tem um irmão chamado Dave Robertson. Dave Robertson. Procure sobre ele. Ele tem um grande testemunho sobre o falar em línguas. E é isso. Agradeço a todos. Deus abençoe. Que Deus seja conosco. Em nome do Senhor Jesus. Paz. Valeu.